Então, primeiramente, o que é osmose, né? Então, antes de a gente trabalhar a diferença de osmose na célula vegetal e na célula animal, bora relembrar brevemente o que seria o processo de osmose. Osmose nada mais é do que o movimento do solvente, ou seja, da água. Então, para relembrar, lá na química a gente tem substância chamada solvente, é aquela que dissolve outras substâncias. Então, a água é o nosso solvente universal, ou seja, é uma das substâncias que tem a maior capacidade de dissolver outras substâncias. Então, a osmose é esse movimento da água pela membrana plasmática e ela sempre parte do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, a fim de igualar as concentrações em ambos os lados. Então, o que a gente deve guardar de osmose? Que é o movimento da água e não o movimento do soluto. E outro também é reforçar que eu parto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Bom, então antes de a gente entender como é o processo de osmose lá nas células animais e lá nas células vegetais, a gente precisa entender que quando estivermos trabalhando osmose, a gente vai ter a célula sendo exposta a diferentes tipos de soluções. E essa diferenciação vai ser dada pela concentração do soluto, certo? Então, lembra que eu tenho um solvente a fim de ir para o meio mais concentrado, ou seja, eu saio do menos concentrado para o mais concentrado. Então, por exemplo, vai ter momentos em que a célula vai estar exposta a uma solução mais concentrada de soluto do que dentro da célula. Então, a água que está dentro da minha célula vai para fora, já que o processo de osmose eu tenho o movimento do solvente do menos concentrado para o mais concentrado. Mas vai ter momentos em que a célula vai estar sendo exposta ao contrário disso. Fora da célula tem menos concentração de soluto do que dentro da célula, ou seja, a água que está fora vai para dentro da célula. E também terão momentos em que, na verdade, a célula vai estar submetida a uma substância que, tanto dentro da célula quanto fora, tem a mesma concentração de soluto. Então, quando a gente trabalha o processo de osmose, a gente tem a célula, ou seja, o interno da célula, e a gente tem o meio ao qual ela está sendo exposta. Então, lá na química, a gente tem esse termo soluto como uma substância a ser dissolvida pelo solvente. Então, a osmose, ela nada mais é do que essa brincadeira, tá? Entre soluto e solvente. E aí a gente vai ter exposições diferentes, soluções diferentes baseadas na concentração de soluto, que vai ou não movimentar essa água para um dos lados. Então vamos lá. A primeira solução que a gente tem é a solução isotônica, ou seja, eu tenho a mesma quantidade nas duas soluções ou nos dois meios. Um exemplo: dentro da minha célula eu tenho a mesma quantidade de soluto do que fora da minha célula. Então a gente considera isso uma solução isotônica. Os dois lados, tanto o intracelular, o espaço interno dela, quanto ao meio ao qual ela está sendo exposta, tem a mesma quantidade de soluto. Portanto, eu chamo isso de solução isotônica. E quando eu tenho uma concentração maior de soluto, eu chamo essa solução hipertônica. Ou seja,
no meio intracelular da minha célula, no meio interno, eu tenho menos soluto do que no meio ao qual eu estou sendo exposta. E lembra que a osmose ela vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, se dentro da minha célula eu estou menos concentrada de soluto do que fora, logo o solvente, a água que está dentro da célula, vai para fora, em direção à maior concentração de soluto. Então, maior concentração de soluto, solução hipertônica. Hiper, muito, mega, grande. Hipertônica. Maior quantidade de soluto. Já lá na solução hipotônica, quando na verdade fora da minha célula eu tenho menos concentração de soluto do que dentro da minha célula, eu tenho um processo contrário, já que o movimento do solvente ele é sempre em direção ao soluto. Então eu vou do meio menos concentrado, que no caso é a solução hipotônica, para o meio mais concentrado, que, por exemplo, é a minha célula. Então, no meu meio intracelular, eu tenho mais soluto do que comparada ao meio ao qual eu estou sendo exposta. Portanto, a minha célula ela vai encher de água. E para cada solução, a gente vai ter respostas diferentes dessa célula.